Cristo era perfeito, não era intentável, mas era impecável. Vamos ver o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala é sempre melhor, né? Então vamos lá. Abram a Bíblia, vamos abrir texto por texto. Lucas capítulo 1, verso 35. Nós vamos falar sobre a perfeição de Cristo, que envolve a sua incapacidade de pecar, não de ser tentado. Lucas 1, 35. O ente santo que há de nascer, a semente santa que há de vir à terra. Os próprios anjos falam a respeito da impecabilidade de Cristo. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas vamos lá. João capítulo 8, verso 44 até 46. Presta atenção. Quem dentre vós, o quê? Me convence de que eu sou um pecador? Quem dentre vós me convence de que haja pecado em mim? O próprio Cristo fala a respeito da sua posição de santidade. O próprio Cristo mostra que ele não poderia cometer pecados. Vamos ainda em João capítulo 14. João 14, verso 30. Aí vem e ele não tem nada em mim. É interessante que lá atrás, quando ele diz, vós sois filhos do diabo, não é que o diabo gerou alguém. O diabo não é pai natural de ninguém, tá? Quando a Bíblia diz, vós sois filhos do diabo, se referindo àquelas pessoas, é por conta do estado de subserviência que eles se encontravam em relação ao diabo. Por quê? Porque viviam em pecado e faziam coisas que desagradavam a Deus. O próprio Cristo, vocês imaginem que se Cristo tivesse sido tentado em algum momento no coração, você é tentado na sua cobiça em várias áreas da sua vida. Satanás sabe. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Quem tem problema com pornografia, tome muito cuidado. O diabo sabe. Quem tem problema com cobiçar a mulher dos outros, tome muito cuidado. O diabo sabe. Quem tem problema com o dinheiro, o diabo sabe. Satanás é um ser extremamente arguto, malicioso. Ele nos conhece por olhares. E é por isso que você é tentado na sua maior fraqueza. É lá que ele te tenta sempre. Ele tenta a gente naquilo que nós somos mais fracos, não é no que nós somos fortes. Imagine se ele percebesse em Cristo alguém suscetível a cometer um pecado. Onde é que ele bateria? É onde ele bate nessa sua tecla aí. Nessa sua fraqueza ele bate. Se você é um cara destemperado, é lá que ele bate. Se você é uma pessoa que perde a cabeça facilmente, não é longânimo, é lá que ele bate. E aí a sua mulher, seus filhos, seus amigos vêm, que por qualquer coisa você explode, por qualquer coisa você arruma confusão, por qualquer coisa você briga. É lá que ele bate, naquilo que nós somos mais fracos. Ele nos conhece melhor do que a gente, mas muito melhor do que a gente. Mas muito, não é pouco não. Pensa num ser que te conhece melhor do que o teu marido, melhor do que você, porque ele vai ali, é lá que ele bate. Pum! Se ele percebesse em algum momento em Cristo Jesus uma tendência para um erro em determinada área, era ali que ele bateria. E ele derrubaria o Redentor, até mesmo que seja no que diz respeito à sua moralidade, à sua ética. Seria envergonhado, porque Satanás teria a seu favor informações contra o Senhor, ainda que fossem feitas em oculto, porque era ali que ele bateria. Tentou. O chamou de embusteiro, de mentiroso, de ladrão, mas nunca lhe provaram nada contra isso. Então veja, o texto fala, o próprio Cristo fala de si mesmo como alguém sem pecado. 1 João capítulo 3, verso 4 e verso 5. Ali o apóstolo testifica sobre o quê? Sobre a santidade do Cristo, do Redentor. Veja lá. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado é o quê?
A transgressão da lei. Se fosse uma cobiça, se fosse um sentimento, qualquer coisa que fosse, Cristo não poderia ser o nosso representante. Não poderia. Ainda que ele pecasse do coração. Por quê? Porque o coração é corrupto e a transgressão da lei começa nele. Então são coisas muito sensíveis, não é? Abram a Bíblia ainda em Hebreus capítulo 4, verso 15. Outra pessoa em Hebreus capítulo 2, verso 14 a 18. A palavra tentação no texto lá, ela poderia também ser traduzida como provação? Poderia. Porque Deus, ele nos dá força para passar pelas provações. Quer dizer, provação ele vai mandar para a gente. Sim. Vem de Deus. Sim. Tentação não, né? Aí é algo que é do meu... Concordo. A tentação são coisas externas, ações satânicas com a finalidade de fazer você negar a Deus. A provação é a mesma palavra, peiroso no grego. Peirosi no grego, eu não lembro agora. É a mesma palavra. Não tem uma palavra para tentação, uma palavra para provação. As duas palavras são iguais. O que define? O contexto. Você, quando é tentado por Satanás, é para você negar a Deus. É para que o seu pecado desonre a Deus e para que você seja envergonhado pelos seus pecados. A palavra provação é para você se fortalecer diante de Deus e para você buscar nele renovação e esperança para você poder passar por ela. O próprio Deus é o agente da provação, mas Deus não é o agente da tentação. O agente da tentação é Satanás e a sua própria cobiça, porque ele vai na sua cobiça. Agora, o agente da provação é o nosso Deus. Ele provou Jó. Provou Jó? Provou. Ele provou o apóstolo Paulo. Eu creio que em algumas circunstâncias ele provou o seu próprio filho. Em momentos de extrema dificuldade, o filho subiu em momentos de provação, o Getsemane, e ali ele orou. E ali ele vigiliou. E ali ele clamou ao Senhor. Dependeu de Deus, né? Então, a palavra é a mesma. E isso você vai ver de forma mais clara no texto de Tiago, capítulo 1. Não é? Quando a Bíblia fala a respeito de que quando a gente é tentado, ela usa duas vezes a mesma palavra, né? Tentação como uma ação de Satanás ou tentação como provação da parte de Deus para que a gente veja e fique, como ele diz lá, né? Ele usa uma palavra lá, como se a gente tivesse que nos tornar feliz quando somos provados. Por quê? Porque Deus está trabalhando o nosso caráter e nós mantermos a nossa fidelidade a Ele. Satanás vem com uma proposta diferente. É para destruir a sua imagem diante de Deus. É para te tornar acusativo diante de Deus. Somente alguém sem pecado pode te livrar disso. É o mediador. Entendeu? Vamos lá? Mas a palavra é a mesma que você falou aí, tá certo? Esse aí é o texto de Hebreus capítulo 4, né? Verso 15. Prestem atenção. Ele foi... uma coisa interessante aí. É um detalhe. Qual que é o detalhe? A nossa semelhança. Esse é o detalhe. Ele não foi só tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Viu a diferença? É uma diferença que não indifere muita coisa, né? Que não faz muita diferença. Do ponto de vista, que eu estou dizendo que não faz muita diferença, em relação àquilo que é tentação em nós. Porque o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós. E é interessante que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, é porque ele era como nós. Ele é a nossa imagem, assim como nós somos a sua imagem. Nós somos a semelhança do nosso Deus. Ele é a nossa semelhança. Deixa eu falar uma outra heresia. Está gravando, né? É para gravar mesmo. Heresia, você fala para o povo estourar na boca do balão. Não sei se eu já falei aqui, eu tô com uma dor na cabeça tão violenta aqui, ó, que eu fui pentear o que me resta de cabelo, e na hora que passou aqui a escovinha, eu até gritei, minha mulher falou, o que foi? Aí de repente está nascendo aqui uma laranjinha, e daqui uns dias eu estou com Cristo, vocês só vão ter as aulas gravadas aí.
tá? Vamos lá. Eu não sei se eu falei isso para vocês agora, que às vezes a minha memória também, eu não sei, está meio estranho. Mas eu falei lá no podcast para o Jean, das 3 pessoas da Trindade, a que mais se aproxima de nós é Jesus. Das 3 pessoas da Trindade, o mais próximo a nós é quem? É quem se assemelha a nós. É quem é carne como nós. Não significa que Deus não nos ama, não é isso? Não significa que o Espírito Santo de Deus não tenha amor e selo na nossa vida, não é isso. Mas o mais semelhante a nós é aquele que mais se assemelha da gente. É aquele que se aproximou de nós na humanidade. Ele sabe experiencialmente o que é dor, sofrimento, tragédia, angústia, aflição. E ser tentado em todas as coisas, porque ele foi tentado como o semelhante dele foi, mas sem pecado. Esse Jesus é top demais. Gurizada, nós peca porque não tem vergonha na cara.